Amém? Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 16. Está escrito assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo modo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Amém? Por enquanto só, pode sentar e nós vamos orar. Pedir para que o Senhor fale com cada um nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, não fecha a tua Bíblia, só fecha os teus olhos. Senhor Deus, eu quero declarar, Pai, a tua bênção sobre cada um agora, Pai. Pedindo que o Espírito Santo fale aos nossos corações. E eu declaro, Deus, que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E que nada vai roubar essa palavra do nosso coração. Nem cansaço, nem distração e nem o sono. Muito menos qualquer seta do maligno. E eu profetizo a tua presença trazendo revelação na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Procura-se na igreja. Seria mais ou menos isso o tema de hoje. Fala para quem está do seu lado assim, ó, procura-se na igreja. Procura-se o quê? Nós vamos ver. Vamos ler de novo 16 e agora meditando. Versículo 16 de Romanos 6, está escrito: não sabeis, quer dizer assim, você não sabe, será que você não sabe, que daquele a quem vos ofereceis como servos, para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Para por aqui. Ele está dizendo assim, que a quem você decide ser servo, você vai ter que ser servo. Aí ele continua: seja servo do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Tem dois caminhos: o pecado que leva à morte, ou a obediência, ao Senhor para a justiça. Todos nós, seres humanos, não é igreja, seres humanos, somos servos de alguém. De Deus, vivendo a justiça, o reino de Deus, ou servos do inimigo, vivendo para o pecado. E o 16 está falando assim, olha, eu quero que vocês fiquem atentos, que nós somos sim, servo, ou de um lado ou de outro. Tem gente que pensa assim, eu ainda não estou servindo a Deus. Se você ainda não está servindo a Deus, não tem como, você está servindo outro. Porque não tem três. Ou é noite ou é dia. Ou é homem ou é mulher. Ou é Deus ou o diabo. É duas portas, dois caminhos. Nós precisamos entender que nós somos servos. Esse texto está dizendo assim, ó, de um jeito ou de outro a gente é servo. Aí o 17 fala assim: mas graças a Deus, porque antes ou outrora nós éramos escravos de quem? De quem que nós éramos escravos? Do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Vou ler de novo. Contudo, só o meio. Viestes a obedecer. Deixa eu fazer uma pergunta. Viestes a obedecer diz que você veio a obedecer, a ser servo. Aquele a quem você se entregou. Quem entregou a sua vida a Jesus aqui? Levanta a mão. Viestes a se entregar, a oferecer, a trabalhar, a ser servo. De coração ainda fala. A doutrina que fostes entregues. Você foi entregue a Jesus, amém? Então, segundo a Bíblia, você tem que ser servo do Senhor. E procura-se na igreja servos do Senhor. Deus está à procura de servos. Então, se a Bíblia está dizendo assim, ó, antes você era escravo do pecado. A palavra servo, no original, se você for pesquisar no original,
principalmente no hebraico, a palavra servo não é o que nós entendemos, como quem diz, eu vou lá dar uma mão, estou dando uma ajuda. Isso não é ser servo. A palavra servo significa escravo. Escravo, pastor? Sim, escravo. É o texto original. Ô pastor, essa palavra aí não cola muito bem. Você pensa que não cola bem, mas é isso mesmo. Às vezes a gente fala assim, eu vou dar uma mão na igreja. Vou dar uma ajuda na igreja. Então você ainda não é servo. Porque nós, querido, antigamente, nós vivíamos para o mundo, para o pecado. E Deus considera, pode ser que você não considere. Deus considera isso como servo do mundo. Servo do pecado. Servo do diabo, querido, não são apenas as pessoas que fazem bruxaria, macumbaria, feitiçaria. Não são só esses. Toda pessoa que é servo do pecado, quer dizer, escravo do pecado, ele serve ao diabo. A gente pensa que servo do diabo é aquele que faz uma macumba no terreiro, no encruzilhada. Também. Satanistas, também. Mas quem serve ao mundo, quem serve ao pecado, é servo do diabo. E nós tínhamos essa vida. Então Deus te considera hoje como alguém que veio de lá para cá. Então, no mínimo que Deus espera de nós, é que nós sejamos servos de Deus. Continuando. Olha o 18 aí. Acompanha comigo o texto. Não feche a Bíblia. Romanos 6, 18. E uma vez libertados do pecado, quem é que foi liberto aqui? Levanta a mão. Uma vez liberto do pecado, olha o que o texto diz. Fostes feitos o quê? Fostes feitos o quê? Esse texto é para você? Esse texto é para você, sim ou não? Então você tem que ser servo de Deus. Servo de Deus significa escravo de Deus. Então, uma vez que a gente foi libertado do pecado, nós temos que ser feito, fala assim, ó, ser feito, servos da justiça. Olha o 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Olha agora que a palavra caprichou para mim e para você. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Vou ler de novo. Assim como você ofereceu o teu corpo para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade. Assim, oferecei em 2025, é isso? Quando? Oferecei agora os vossos membros. Para quê? Ficar sentado no banco da igreja. Não é não? Para servir a Deus quando achar que convém. É isso? Não é não? Também não? Espera aí que eu vou ver se eu enxergo aqui. Oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. Para quê? Então olha para cá. Pensa comigo. Do mesmo jeito que o teu corpo, os membros do seu corpo, você ofereceu lá no mundão, Deus que falou, não fui eu. Assim como você fez isso lá fora, fala para quem está do seu lado assim, você tem que fazer isso aqui dentro. Pastor, mas eu nunca fui em macumbaria, mas serviu ao pecado, impureza e imundícia, né? Vivemos no mundão. Irmãos, você já viu pessoas, para não falar que é você ou eu, para não falar que sou eu ou você, amém? Que foi no carnaval, quando era do mundo, passou a noite inteira, né? Marchinha, né? E outro dia, foi trabalhar. Você conhece alguém? Você conhece alguém? Você conhece alguém?
E você conhece alguém que foi 2 dias seguidos numa noite do carnaval? Conhece? Pra cá. Conhece? E no outro dia foi trabalhar. E você conhece alguém que foi 3 dias, 3 noites seguidas? E no outro dia foi? E você conhece alguém que foi 4 noites e nos 2 matinês de carnaval? Já foi? Já foi? Já foi? Já foi? Ficou igual um 2 de paus lá ou ficou dançando? O corpo, o esqueleto, a carcaça, os membros do corpo, só aqui, ó. No outro dia ia trabalhar na marra, mas ia. Verdade ou mentira? Isso aí é o que nós oferecemos lá. Aí Deus olhou do céu, pediu para o anjo escrivão. Anjo escrivão, traz um caderno e uma caneta de ouro e anota. Aí pôs o meu nome e o seu. Quantas horas você dançou? Conhece alguém que foi em carnaval e ainda saiu no tapa, brigou, rolou ainda? O corpo, porrada pra lá pra cá. Cachaça, cigarro, droga, conhece? Deus foi anotando tudo. Anota aí, anjo. Por que eu tenho que anotar? Porque eu quero ver o tanto que eles vão servir para o inimigo. Por quê? Porque eu tenho uma obra na vida desse povo. E esse povo vai ter que fazer a mesma coisa e ainda mais para mim, em nome de Jesus. Você conhece pessoas que foi chegar na festa do peão e tinha que comprar um permanente de sei lá eu quantos dias para assistir show, e aí trabalhava apertado, estava apertado igual um trem de dinheiro, mas tinha que comprar a camiseta do Abadá, comprar o permanente. Isso quando não comprava a calça, a bota, a cinta. Quem já viu essa cena aqui, levanta a mão. Aí uma camisa xadrez, um chapéu, ainda foi na festa do peão. É ou não é? Chegava lá, catava o dinheiro do salário que recebia, se não recebesse o vale do salário, pedia um adiantamento, um empréstimo. Só para comprar cervejinha, comer alguma coisa e comer, fazer média para os outros. Você conhece alguém assim que já fez isso? Você já passou por isso? Você fez sacrifício, fez hora extra, serviu a impureza, serviu ao pecado, isso é servir o diabo. Por que é servir o diabo? Porque o diabo, ele vive pecando, ele quer que os dele pequem. Então quando uma pessoa vive no pecado, está servindo a ele. Quando alguém vive em santidade, está agradando a Deus. Quando alguém vive no pecado, está servindo ao diabo. Você conhece pessoas que chegou em casa correndo, que tinha festa do peão, que tinha festa, um show no como é que chama lá o lugar? O recinto de exposições. O show começa às 9, eu trabalho até às 8. Não, eu vou só tomar um banho, estou cansado, mas no show eu não vou faltar. Eu não posso perder esse show, que eu tenho que ver esse cantor hoje. Saía do serviço correndo. Tomava banho, colocava roupa. Já o Uber ia para lá. Aí o show começa 1h da manhã. Tá lá animadão. Acaba 3h30 da manhã. Tá lá animadão. Às 8 tem que entrar no serviço. Não tem problema. Amigo, tem problema, nós é macho. Amiga, nós estamos aqui para se divertir. No outro dia tinha que trabalhar. E deu só aqui, ó. Anotando. Você já viu aqueles momentos que a pessoa fala assim, ó, final de semana tá chegando, hein? Nós vamos na tua casa ou na minha? O que nós vamos fazer? Nós vamos comprar cachaça, nós vamos comprar cerveja, vamos passar a noite inteira conversando. Você conhece alguém que já varou o fim de semana, assando carne, bebendo cerveja, conversando, jogando conversa fiada, e não dormindo, não descansando, e não cuidando da família? Levanta a mão, você conhece alguém assim? Vivendo ali, e Deus anotando. Tem gente que já organizou festa. Não, vem aqui na minha casa, vem aqui os amigos, tudo aqui em casa. E aí vem, e aí fim de semana vai. Aí vai no mercado, limpa a casa, porque vai receber convidado. Olha o servição, olha a trabalheira que dá. E recebe os amigos, e faz aquela festa, e põe um somzão torando. E aí, já viu isso? Quem já viu isso? Levanta a mão.
Já ou não já? Aí, a Bíblia diz assim, ó. Assim como você ofereceu o seu corpo para viver lá, agora você tem que fazer isso aqui. E só vai acontecer isso na vida de alguém se esse alguém foi liberto do pecado. Porque não servir a Deus também é pecado. E pecado é do lado de cá. Ó, santificação, pecado. Um de um lado, outro do outro. Não servir a Deus é pecado. E pecado é viver servindo a quem? Querido, Jesus fala o quê? Se você não é por mim, você é o quê? Então, se você não está pondo a mão na mão, não tem essa de falar assim, mas ó, não, eu não estou fazendo, mas eu vou fazer. Se você não está fazendo, você está atrapalhando. E Jesus fala assim, quem não está me ajudando, está me atrapalhando. Quem não está juntando comigo, está esparramando. Então, nós temos que tomar uma posição, e a Bíblia fala o quê? Em 2025, que é para a gente começar, qual que é a palavra do tempo que está nesse texto? Por quê? Porque cada minuto que a gente demorar, a gente está servindo ao inimigo. Pastor, eu não estou servindo ao inimigo. Tá, porque você não está ajudando. Então fala para quem está do seu lado assim, ó, procura-se na igreja servos. Vamos continuar aqui. Ele falou, ó, e fala para quem está do seu lado, assim, ó, e você eu conheço como é que você serviu lá fora, viu? Fala, você eu conheço do jeito que você serviu lá fora. Fala assim, ó, você vai ter que fazer muito aqui ainda. Vamos continuar. O fim do versículo 19 fala assim, ó, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. Para quê? Para quê? Quando você serve a Deus, automaticamente você vai buscar a santificação. Porque você serve a Deus. Quando alguém não, escuta o que eu vou falar. Quando alguém tem um compromisso com Deus, em ser um servo de Deus, ele vai vigiar, vai orar, ele vai andar em santidade. Quando a pessoa não tem compromisso com Deus, ela fala assim, eu não tenho cargo nenhum na igreja. Não tem problema nenhum tomar isso aqui, fazer isso, fazer aquilo, não tem problema nenhum. Servir a Deus traz uma responsabilidade para todo mundo de viver em santidade. E Deus gosta disso. Você acha que quem está trabalhando na obra do Senhor, na igreja, não fica preocupado? Puxa, eu sou um líder de célula, sou um agente de paz, eu sou um discipulador, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que andar fugindo da aparência do mal. Eu não posso ser barraqueiro, eu não posso ser barraqueira. Tem. Por quê? Porque servir a Deus é bom até nisso. Mas tem gente que fala assim, deixa eu primeiro. Não vai acontecer, irmão. Nós temos que assumir responsabilidade. Quando você falar assim para alguém, fala para quem está ao lado do seu, isso é para você. Fala assim, isso é para você. Não quer servir a Deus. Quer dar ocasião para a carne. Por que quer dar ocasião para a carne? Porque quando eu não sirvo a Deus, eu estou pecando. E quando eu estou pecando, eu estou servindo ao inimigo. Não tem um terceiro. Não adianta, não tem sala de espera não, meu irmão. Não, eu não estou com o diabo, eu não sirvo o diabo, mas não sirvo a Deus, eu estou na sala de espera. Fala para quem está do seu lado assim, não existe sala de espera. Fala assim, ou é, ou não é. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Agora o versículo 20. Porque quando éreis escravos do pecado, lá atrás, você estava isento em relação à justiça. Quer dizer, Deus não ia te cobrar não. Porque você era escravo do pecado. A palavra na sua Bíblia está escrito servo ou escravo? Você reparou que agora mudou? Começamos falando o que em cima? Servos do pecado. Agora fala o que? Escravo. Você vê que eu comecei lendo algumas palavras, porque é a mesma coisa. Olha o 21. Naquele tempo, que resultado colheu? Tá? Que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora você se envergonha. Porque o fim dessas coisas é a... Então, quando alguém fala assim, ei, você foi lá no mundão? Fui. Você foi na boate? Fui. Fui em boate, fui na pracinha, fui na avenida, fui no carnaval. Fiquei na rua até tarde.
fui em festinha na casa de amigos, né? Fui nos barzinhos. Isso aí a gente tem o que falar? É vergonha falar isso aí. Serve de testemunho para a edificação das pessoas. Mas o fruto dessas coisas aí, o que virou? Gastou dinheiro à toa, gastou saúde. Isso quem não saiu e voltou bêbado e bateu o carro, teve prejuízo. Isso quem não teve adultério. Isso quando não teve briga. Isso quando não teve um monte de outras coisas. Relacionamento que não deu certo. Fala para quem está do seu lado assim, ó, foi um péssimo resultado. É isso. Quem busca esse tipo de vida aí viveu isso. Mas era porque era servo do mundo, servo do pecado. Olha o 22. Em 2025, não? É 24, né? Não é não? Quando? Fala assim, não é amanhã também, irmão. Fala assim, é agora. Agora, porém, libertados do pecado. Não é só do pecado, é da escravidão do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Libertados do pecado. Transformado em quê? Fala para quem está do seu lado assim, você já foi transformado num servo de Deus? Fala assim, você tem que ser transformado num servo de Deus. Ó, você veio aqui para receber algo? Deus falou assim, ó, eu também quero receber. O que você vai me dar? Nós temos que ser servo de Deus. Você serve a Deus ou você dá serviço para Ele? Fala para quem está do seu lado assim, você serve a Deus ou você dá serviço para Ele? Agora, porém, libertados do pecado, 22. Transformado em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, o quê? Fala para quem está do seu lado assim. Não trabalha para Deus não, que você vai ver onde você vai. Ó, esse texto fala de processo. Servos de Deus. Ó, primeiro processo, vamos falar assim. Primeiro processo de uma pessoa. Libertados do pecado, amém? Se você está nessa fase, então aguenta a mão aí que Deus vai te libertar. Mas se você já foi liberto do pecado, quem já foi liberto do pecado aqui? Então você não é escravo do pecado ainda, ok? Se tiver alguém que é escravo do pecado, não é um julgamento que eu estou fazendo sobre a tua vida, porque você veio aqui, Jesus vai te libertar. Só que a hora que ele te libertar, o próximo degrau, vou aqui nesse carro. Ó, cheguei na igreja, libertei do pecado, glória a Deus, ai, aleluia. Aí eu venho todo domingo na igreja, todo mundo do culto, acabou, o cabo foi embora, do Pai Senhor para os irmãos, vai embora. Não, irmãos, você está equivocado. Feitos em servos de Deus, transformado em servo de Deus. Próximo degrau teu é ser transformado num servo, não é ficar sentado aqui. Ser transformado num servo. Se você não quer ser transformado num servo, então você está aqui, ó, degrau de baixo. Mas se você foi liberto, se você tem uma comunhão com Jesus, você tem que ser transformado em servo de Deus. E ser um servo de Deus, o próximo passo é a santificação. E depois da santificação, qual que é a última coisa que está escrito no 22? Aonde? Quem quer ir para o céu aqui? Só os que têm certeza que quer ir para o céu. Então, ó, quer ir para o céu? Liberta do pecado, transforma no servo de Deus, vive em santidade que você chega na vida eterna, amém? Não tem outro caminho. Agora eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, glória a Deus. Não, tem que trabalhar, irmão, pôr a mão na massa. Queridos, o propósito de Deus é esse. Eu sei que você já deve estar buscando um texto da Bíblia, lá do Marta e Maria. Jesus Cristo falou para Marta e Maria que a Maria escolheu a melhor parte. Que Marta ficava servindo para lá e para cá, que ele procurou falar para ela o seguinte: Marta, Marta, por que você anda fazendo as coisas? Maria escolheu a melhor parte, reclinar aqui, conversar comigo. Aí você vai falar assim: pastor, pastor, a melhor parte não é essa. Você tem que tomar cuidado em pegar um texto isolado e achar que é a verdade completa. Achar que aquilo é a única coisa. O fato de Jesus dizer aquilo para ela
É porque estava em excesso numa coisa e faltando na outra. Não é porque ele está abolindo que não é para ser servo de Deus, que é só para nós chorar na presença dele, na hora do louvor, na hora da oração, e glória a Deus, amém, aleluia. Não. Se você validar aquele texto, o que você vai fazer com esse aqui? Porque a Bíblia ela não se contradiz, vocês estão entendendo? Se você falar assim, não, o próprio Jesus falou que não adianta servir. Quem falou que ele disse que não precisa servir? Ele falou para aquela mulher, naquela situação, porque aquela mulher desperdiçou uma oportunidade de estar na presença dele. Só que você e eu temos que fazer as duas coisas. Então não venha pensar assim, é só adoração, porque senão eu vou matar esse texto. E saindo da história dessa mulher, que era um exemplo típico para ela, Jesus chegou e ele disse assim, a seara é o quê? A seara é o quê? A seara é grande. Mas pode deixar, vocês ficam me adorando aí, deixa que a seara, é isso que ele falou? Mas ele falou o quê? Poucos são os ceifeiros. Aí ele falou o quê? Rogai ao Pai para que envie mais trabalhadores. Então nós temos que trabalhar, Deus quer servo. A minha posição é de ser um servo. Um adorador, tudo bem. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Amém. Mas não é só isso. Fala para quem está orando assim, procura-se na igreja. Servos de Deus. Trabalhadores. Gente, a seara é grande. A seara é grande. E poucos são aqueles que põem a mão na massa. Quando eu falo pôr a mão na massa, de falar assim, eu sou servo. Não é aqueles que falam assim, está precisando dar uma ajuda? Fala para quem está do seu lado assim, não tem nada de precisando. Fala, é tua obrigação. Não pensa assim, você não está fazendo caridade. Está precisando de uma mãozinha? Você não devia nem perguntar. Você é servo de Deus, você tinha que pôr, não é a mãozinha, é as duas mãozonas. Os dois pés, os joelhos, pôr tudo. E se acabou o serviço, prepara que a seara é grande. Tem bastante serviço. Como que você fala que está precisando de uma mãozinha? A seara é grande, irmãos. Então Jesus falou isso. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Porque está faltando trabalhador. Qualquer igreja que pense em ter um crescimento sadio, tem que colocar na cabeça das pessoas que nós somos servos de Deus. Essa igreja não é findada em benefício humano próprio teu, que você veio aqui só em prol dos teus benefícios. Você não veio aqui somente, Deus não te chamou somente, você não entrou por aquela porta somente para dar trabalho. Você entrou para trabalhar, para pôr a mão na massa. Aí, vem assim, eu não estou sentindo no coração de ajudar. Fala para quem está do seu lado assim, você gosta desse negócio de sentir no coração, irmão? Olha para quem está do seu lado, você gosta desse negócio de sentir no coração? Fala assim, tem um negócio que sente no coração, você quer? Irmão, é a palavra. Essa palavra aqui, tem que sentir no coração, tem que sentir na cabeça, tem que sentir nada. Tem que obedecer. O primeiro texto está escrito, se obedecestes àquele que você foi entregue. Você foi entregue para ele, você tem que ser servo dele, ser escravo dele, é uma alegria. Nós cantamos o louvor agora há pouco, para que entre o rei da glória. Mas que rei é esse que não tem os seus servos? Nós precisamos nos levantar como servos. Servos não é aqueles que dão uma ajudinha, eu quero enfatizar isso. E não é você que vai ficar julgando o irmão, o irmão tal devia estar aqui para ouvir essa palavra, porque ele é daqueles que dá uma ajudinha. Não, irmão, você está aqui para avaliar a sua vida, se você é um servo, se você dá ajudinha. Porque servo mesmo é aquele que vai pôr mão na massa. É aqueles que vai falar assim, eu sou pau para toda a obra. Eu quero que vocês abram um texto da Bíblia Sagrada, em Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7. Versículo de número 15.
Quem achou, diga amém. Fala do povo de Deus que estava escravizado no Egito. E Moisés estava negociando com Faraó para Faraó soltar o povo. Vocês conhecem essa história? No versículo 15, olha só. Vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão um bordão que se tornou em serpente. Olha para cá. Essa conversa é de quem para quem? Deus para Moisés. Deus falou o que para Moisés? Faraó amanhã vai estar lá no rio. Vai lá cedinho falar com ele. Faraó escravizava o povo de Deus, sim ou não? Mais de 400 anos escravizando o povo. Eu estou falando da palavra escravo. Vocês estão comigo? Certo? Porque eles serviam a Faraó. Aí, Moisés, vamos ver o 16. Olha o que Deus falou. E lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo. Para quê? Para quê que Deus queria fazer o povo sair do Egito? Para quê? Lê aí. Para quê, irmãos? Fala para quem está do seu lado assim: estamos à procura. Servir no deserto. E até agora não tens ouvido. Deus queria libertar o povo deles do Egito, sim ou não? Para quê? Esse texto é Antigo Testamento, amém? Você reparou que esse texto está batendo com o texto de Romanos? Qual foi o texto de Romanos que nós lemos do versículo 22 do capítulo 6? Libertados do pecado e sido feitos o quê? Servos de Deus. Deus queria tirar esse povo do Egito para transformar ele num servo de Deus. Tem gente que pega um tipo de seguinte: olha, vem que Jesus vai mudar a sua vida. Vai te abençoar, vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar aquilo, vai te dar aquilo. Vai te dar uma mulher bonita, um homem bonito. O emprego bom, um carro bom, uma casa boa. Vai te dar o iate, 5 carros, um avião. Vai te dar, vai te dar, vai te dar. Não é isso não. A Bíblia verdadeira, se alguém for ler e estudar, Deus quando chama uma pessoa, você crê que Deus te chamou? Eu acredito que você crê que Deus te chamou, amém? Quando você entende que Deus te chamou, não foi para benefício seu. Quando Deus te chamou, foi para você se levantar, se transformar num servo, num instrumento nas mãos de Deus. Servir, lembra, serviço, trabalho, gastar tempo com que até não nos agrada. Isso vem de servir. Escravo. Escravo significa aquele que se dá à vontade de outro. Vou repetir. Aquele que se dá à vontade do outro. Aí alguém vem e fala assim: eu não estou com vontade de servir a Deus. Não é escravo. Escravo não serve até sem vontade. Você já assistiu algum filme que teve escravos? Já assistiu? Você já viu o dono do escravo, que é chamado de senhor com S minúsculo, chegar no escravo e falar assim: por favor, você está com vontade de trabalhar hoje? É assim? Ah, não? O que ele fala? Vai trabalhar. Estou cansado. Tem conversa não. Agora, Jesus não é esse que fica com uma chibata, né? Com a correia, com um chicotão. Vai trabalhar, servo. Pá. Não. Até porque aquele que é feito escravo do Senhor, servo de Deus, já entendeu que é muito melhor servir a Ele, de verdade. E o coração tem alegria em servir a Deus. Volto a dizer, não estou com vontade de servir a Deus, é porque quer dar lado para a carne. Não tem outra, você pode pensar mil coisas, mas o fato concreto é que você não quer ter responsabilidade, você quer dar lado para a carne, para viver no mundão. Que aí quando você, não, mas não vou desviar, mas
Não vai desviar, mas aí você vai falar assim, não faço mais nada mesmo, então Deus quer te levantar, irmãos. A seara é grande. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. E eu louvo a Deus que essa igreja aqui, eu estou pregando essa palavra, mas essa igreja aqui, tem um povo aqui que eu vou te falar, é o joelho, é a unha, é o pé, é a cabeça, é o cabelo, é a orelha, é o nariz, está até tudo dentro da obra servindo a Deus. E é isso que Deus quer. Mas quem está só um pouquinho, Jesus fala assim, ó, se alguém te chamar para andar 1 milha, anda metade. Ah, não? Não é não? Anda quantas? 1? Anda quantas? 2. Ele falou assim, se você tiver com vontade, anda 2. Tem isso? Se você tiver sentindo no coração, anda 2? Não. Querido, o Senhor está dizendo, alguém vai pedir para você fazer uma coisa, faz além do que você está pedindo, do que foi pedido. Um servo é servo. Eu glorifico a Deus, porque eu conheço pessoas que saem de casa. Eu conheço uma pessoa que sai da casa a pé e vai aguar o jardim da igreja. Ninguém está vendo ele servir a Deus lá. Se você chegar na igreja, você vai ver um jardim na frente. Não é aqui não, que não tem nem jardim. Aí, você vai falar, como está bonito. Ele vai lá, não sei se é 2 vezes, 3 vezes por semana, sozinho, e água as plantas da igreja. Porque as plantas não podem morrer, porque aqui é a casa de Deus, tem que estar bonito. Quando uma pessoa chegar, tem que estar bonito. Eu louvo a Deus. Eu conheço pessoas e conheço igrejas que quem limpa a igreja são 4 pessoas o mês inteiro, todos os domingos, o mês inteiro. Eu particularmente penso que tem que dar oportunidade para todo mundo, porque todo mundo tem que aprender a ser servo. Não é questão de repartir o fardo, é que todo mundo tem que aprender a ser servo. É uma oportunidade que você tem. Você já parou para pensar que pelo menos... Eu não estou pregando essa palavra aqui porque eu estou querendo levantar gente para fazer alguma coisa, não. Você tem que ser consciente da Bíblia. Você entendeu que Deus tem uma obra na tua vida? Seja servo. Tem tanta coisa que dá para fazer. Você pode pegar uma vez por mês para limpar a igreja. Você pode pegar, cuidar do jardim. Agora tem umas flores bonitas. Você pode ir. Tem uma vida corrida. Escravo. Vem com alegria, escravo. Escravo do mundo faz com alegria. Eu contei que você conhece pessoas que foram para o carnaval, passar a noite inteira, foram chorando. Você conhece pessoas que foram chorando? Eu estou tendo que ir para o carnaval. Você conheceu? Eu sou obrigado na festa do peão. Você conhece alguém assim? Mas quando é para fazer as coisas de Deus, eu conheço gente que fala, eu tenho que fazer as coisas na igreja. Eu tenho que fazer tal coisa. O povo lá está servindo ao diabo sorrindo. Nós temos que servir a Deus sorrindo, irmão. A palavra de Deus diz que nós vamos ter galardão. Galardão. Eles não enxergam o fruto que eles têm. E a Bíblia diz, olha o fruto que eles têm. Olha o fruto que nós tivemos quando nós estávamos no mundo. Só coisa ruim, irmão. Agora, servir a Deus, você tem que enxergar o amanhã que Jesus vai fazer na tua vida, aqui na terra e lá no céu. Fala para quem está do seu lado assim, ó, você vai ver minha coroa. Vai ter pedrinhas e pedrinhas lá, viu? Fala assim, tira os olhos que são minhas. Eu louvo a Deus que tem pessoas que têm a profissão, que tem, e usa a profissão em benefício do reino. Seja qual for a tua profissão, seja qual for a tua profissão, pessoas que são servas até na profissão. Eletricista, eu sou eletricista, a pessoa às vezes fala, eu trabalho com eletricista. Então, o que está aqui na igreja, parte de elétrica que eu vou arrumar? Eu sou encanador, sou pintor. Está servindo ao corpo, ao reino, contribuindo para o reino. Eu louvo a Deus. Eu quero te dizer, esse é o caminho. E se poucos se estenderem a mão para ser servo, e se você estiver no meio desses poucos que põem a mão no arado, põe com orgulho, não se sinta assim, poxa vida,
que a gente na igreja faz alguma coisa. Eu sei, irmão, você acha que Jesus não está lá em cima? Ele disse assim, ó, rogai ao dono da seara para que envie mais trabalhadores. Só nos resta hoje levantar um clamor para Deus levantar mais pessoas. Que entenda assim, o que você serviu lá fora? Você já serviu? Pergunta para quem está do seu lado assim, o que você já serviu lá fora, você já serviu aqui dentro? Sabe o que Deus fala na palavra? Eu tenho uma paz em pregar esse tipo de palavra na igreja, sabe por quê? Porque eu não acostumei a igreja aqui mal. Ficar só recebendo palavra que às vezes é de bênção, assim, da vida pessoal. Eu acostumei o povo aqui a ouvir a palavra que é a verdade da Bíblia Sagrada. Então eu tenho uma paz em falar a verdade, que dá uma alegria. Sabe o que Deus fala? Conta uma historinha, que ele entregou uma função para um, uma função para outro, tantas funções para o outro, tantas funções para o outro. Chegou no fim de tudo, aquele que pegou tantas funções, talentos, multiplicou, o outro multiplicou, ou tipo assim, né? O que tinha 2 virou 4, quer dizer, o dobro. Literalmente fez a questão da milha. Se você foi chamado para andar uma milha, anda 2. E todos esses da parábola do talento multiplicou. E aí Deus falou assim, na parábola ele fala assim, servo bom e fiel. Está escrita a palavra servo, amém? Fala assim, ó, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco e eu te colocarei. Fostes fiel no pouco e eu te colocarei. Eu não consigo enxergar outro caminho, querido, do muito vinho na nossa vida, se a gente não for fiel com Deus naquilo que Deus coloca na nossa mão. Se eu e você formos servos dele, mas fala assim, ó, não é fazer favor. Fazer favor o de fora faz pra gente. Os daqui tem que ser escravo, servo, e com alegria. Se a gente fizer o que Deus pôs para nós fazer, Deus vai chegar e falar assim, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no teu gozo. Está escrito lá em Mateus 25, entra no teu gozo. Ah, eu vou abrir. Porque é forte. Mateus 25. Não estava nem no esboço, mas vamos lá. Vinte e cinco. Vinte e três é o versículo. Capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe o Senhor, muito bem. Está escrito servo aí ou não? Servo bom e? Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocar? Entra no gozo do teu Senhor. Olha, o que significa esse entra no gozo do teu Senhor? Bom, você vai fazer 1000 imaginações. Eu só quero imaginar o contrário. Se eu sei o contrário, eu sei o que é o gozo do Senhor. Esse servo foi bom, amém? Agora vamos ver um servo mau. 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, quer dizer, com medo, escondi na terra, com medo, escondi na terra o teu talento. E aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo bom, é isso? Servo mau, né? E negligente. Você sabe que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, te entregastes o meu dinheiro aos banqueiros. E ao voltar eu receberia com juro que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Fala para quem está do seu lado assim, ó. A bênção passou porque tem bastante. Fala para quem está do seu lado assim, ó. A bênção vai para quem serve bastante. Para do outro lado, para quem está do outro lado, fala assim, ó, a bênção vai, a partir de hoje, lá para minha casa. 29.
Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. Servo o quê? Inútil. Inútil. Lançai-o para fora. Na onde? Na onde? Bom, eu não sei onde é o gozo do Senhor, mas trevas eu imagino. Você está entendendo comigo ou não? E a Bíblia ela tem que completar. Se aqui fala de trevas, o contrário de trevas é aonde? É a salvação, sim ou não? Que é o contrário. O bom entra no gozo do Senhor. O mal entra nas trevas. Então, o contrário de trevas é o reino. Lembra do Romanos 6, 22? Libertados do pecado, transformados, feitos em servos de Deus, para a santificação chega o quê? Vida eterna. Para o servo de Deus é vida eterna. Para o servo bom e fiel, vida eterna. Mas para o servo negligente é trevas. E trevas não precisa nem buscar no original o que significa. Fala para quem está ao seu lado, essa palavra eu sei o que é. Querido, nós temos que ser servo. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo falou assim, ó. É melhor ser servido? Foi isso que ele falou? É melhor ser servido? Ele falou. É melhor o quê? Servir do que ser servido. Aí você vem na igreja, quer que todo mundo te serve. Não, irmãos. Sexta-feira agora vai ter o evento das mulheres. Você tem que se posicionar e ser um servo de Deus. Não adianta você falar assim, já estou cansado, pastor, estou cansado, pastor, estou cansado, pastor. Deixa eu te ensinar uma coisa. Se você está cansado, o Senhor pode pegar a sua carteira de trabalho espiritual e dar baixa nela e mandar embora. Só que se ele mandar um servo embora, esse servo vai ficar longe do reino dele. Quem está me entendendo aqui? Levanta a mão. Para servo cansado, o Senhor tem águas tranquilas para descansar e renovar as forças. Para servos abatidos, o Senhor tem a sombra do Onipotente para você revigorar na sombra e se levantar. Você tem que se posicionar como servo. Nós, quando estávamos no mundo, nós tínhamos um pique. Trabalhava, estudava, gastava o nosso... olha que interessante. Não bastava ir na festa do peão. Eu estou falando festa do peão porque é um exemplo. Tinha que comprar um chapéu. Tinha que pegar o dinheiro e transformar aquilo numa decoração para servir o capeta. Nós nos decorava, irmão. Eu lembro que eu comprava umas calças da montaria, da Wrangler, umas calçonas de peão, irmãos. Uma botinha quadrada. Eu lembro, eu trabalhava, escuta isso. Eu trabalhava, isso deve ter acontecido com você também. Eu trabalhava para viver isso. Hoje, você e eu, a gente trabalha e a gente pega o nosso dinheiro e fala assim, não posso gastar isso na igreja não. Esse dinheiro aqui vai me fazer falta. Aí o Senhor disse o quê? Do mesmo jeito que lá no mundo você serviu quando estava no pecado, agora que estás liberto, do mesmo jeito você tem que servir. Lá nós não servimos apenas de corpo, era corpo, alma, coração, carteira, din-din, tudo. Quando você sair cansado, hoje eu trabalhei para o Senhor, hein? Trabalhei no meu serviço, saí do meu serviço. E eu sei que tem pessoas aqui que já viveram isso. Saí do meu serviço, passei na igreja, fui no irmão, eu fui fazer tal coisa e glória a Deus, tô cansado, cheguei em casa moído. O Senhor vai olhar e falar assim, você está deitando justo na sua cama? Servo, filho, discípulo, cansado por questões físicas. Mas eu estou anotando no meu caderno o quanto você está alegrando o meu coração e me servindo, para que eu possa te dar a coroa da vida eterna e o teu galardão. Isso é servo. Isso é servo. A Bíblia diz que, se você começar a ler as primeiras coisas que o apóstolo Paulo escreve, ele coloca a seguinte assinatura: eu, apóstolo do Senhor. O começo das coisas que Paulo fez está assim: eu, apóstolo do Senhor.
No final das coisas que Paulo escreve, eu, servo do Senhor. Olha que tom de humildade. Sabe o que Jesus falou? Mais do que aquilo que a gente já leu, onde ele disse que a gente tem que servir, que é melhor servir do que ser servido. Ele também falou o seguinte: aquele que quer ser grande, seja o que mais sirva. Tem que servir, ele está procurando servo. Com esses textos eu creio que você já se convenceu que a mulher da Marta e Maria foi um caso para aquela pessoa, não é para regra, é para pessoas que vivem um lado e não vivem o outro. Queridos, Deus quer que eu e você comece a andar 2 milhas. Nós nunca podemos falar assim: ah, eu fiz o que pediu, fiz o que é o combinado, tá bom. Fala para quem está do seu lado assim: não tá bom. Temos que servir a Deus, fala assim, temos que servir a Deus na 2ª milha também. Sabe o que acontece, o que vai acontecer com quem for servo mesmo? Servo. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 1. Esse daí, se você não achar, o último livro da Bíblia. Apocalipse 1:1. Fala assim, ó, revelação. O que acontece com quem é servo de Jesus? Fala assim, ó, o servo de Jesus recebe revelação. Vamos lá, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar a quem? A quem? Quem for servo vai receber revelação da parte de Deus. Continuando, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a quem? Servo João, fala assim, ó, como servo, eu vou receber revelação de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando Daniel, quem conhece a história do Daniel na cova dos leões aqui? Levanta a mão. Você sabia que quando o Daniel estava lá na cova, que aí o rei chegou e falou, meu Deus, será que o leão comeu? Daniel, servo do Deus Altíssimo, o que ele falou? Você, está escrito assim, deixa eu abrir todos os textos aqui, a gente não sai daqui hoje. Você tem servido a Deus continuamente, todos os dias. Quanto? O teu Deus te livrou? Você está aí, Daniel? Daniel disse, estou aqui. O Deus a qual eu sirvo todos os dias me livrou. Porque quem é servo vai receber livramento da parte de Deus. Tem vantagem de ser servo de Deus, irmãos. Não é só lá na glória, na eternidade, que o galardão vai aumentar. Na terra tem vantagem para a gente ser servo de Deus. Com alegria. Sabe outro texto que eu aprendo? Último texto, João 12, 26. Evangelho de João, não é carta. João 12, 26. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, vem João. João 12, 26. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Ó. Se alguém me serve, tem alguém que serve aqui? Então esse texto é para você. Fala assim, você serve a Deus? Fala, você serve ou faz favor? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará.
Deus promete para quem for servo de Deus que Ele vai honrar. Quem quer ser honrado aqui? Você quer ser honrado? Fala assim, sai da posição de escravo do mundo aí, irmão. Vamos ser servo de Deus. Eu citei exemplo do jardim, citei alguns exemplos, querido. Glória a Deus. Tem pessoas servindo a Cristo. E essas pessoas que têm servido a Cristo são referências na igreja. Um lar de paz, uma célula, um discipulado, a limpeza, a jardinagem, a pintura, o encanador, parte elétrica, o som. Quem cuida dos jovens, quem cuida das noivas de Cristo, quem cuida das crianças, quem limpa a igreja, é servo, irmãos. Que Deus um dia pegou lá do mundo e falou, você nunca me serviu, agora você vai me servir. E nós continuamos nessa caminhada. Sexta-feira tem o evento das mulheres. Sirva a Deus com alegria. Eu não sei como é que alguém dá conta de chegar em casa. Fala, vou descansar e ficar na frente da televisão assistindo novela. Irmão, isso não é ser servo de Deus, me perdoe. Mas não é ser servo de Deus, porque a Bíblia diz que a seara é grande e pouco susta com tanto serviço que tem para fazer no reino de Deus. Quem está cansado vai deitar. Quem precisa passear vai levar a família para passear. Glória a Deus. Mas chegar em casa, cara, 5 horas na frente de um filme. Netflix, 5 horas, 6 horas. Ah, irmão, é muita coisa na minha cabeça. 2 dias na semana serve a Deus e 5 dias fica em casa. Um freio de mão que dá medo. Você acha que isso é ser servo? Não, eu estou ajudando. Fala para quem está da igreja. Deus não está procurando ajuda. Deus não está precisando de esmola. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa de servo. Olha só, pastor, e eu já ouvi isso, não aqui, graças a Deus, mas pode ser que alguém já falou para você. Para mim não fala, né? Mas pode ser que para você falaram. Eu já ouvi em outra igreja. O meu tempo de servir nessa igreja já foi. Agora é a vez dos outros. Ah, tá dando baixa na carteira? Fala para quem está do seu lado assim, ó, baixa na tua carteira só na glória. Irmãos, eu também poderia falar que eu já servi a Deus bastante. Eu tenho estrada, eu tenho currículo. Eu tenho currículo. Não é muito igual os mártires que morreram e deram sua vida, mas ó, eu tenho currículo. Eu tenho currículo que eu servi a Deus. Evangelismo, limpeza, eu tenho currículo. Buscar irmão para vir na igreja, servo, isso tudo é servo. Deus levanta pessoas que fazem isso. Servo. Puxa, o irmão não tem condição de vir na igreja, eu vou buscar o irmão. Vou dar uma carona para o irmão. Servo. Está a serviço. Sou um mordomo de Deus. Sou um chofer do Senhor. Pessoas que se levantaram para dizer assim, ó. Deus, me casa, su casa. Me carro, su carro. Tudo que é meu, é teu. Isso é coração de servo. Pessoas que já falaram assim. Eu sou, como está escrito na palavra, que tudo que nós temos, nós somos apenas mordomos, administradores. Então eu tenho um currículo grande. Eu poderia chegar e falar assim, agora parei, férias, só vocês trabalham. E você não vai ver isso em mim, não. E sabe por que você não vai ver isso em mim? Porque eu não quero voltar a ser servo do pecado. Quem não é a favor, quem não está pondo a mão, quem não é por ele, é contra. Então, opa, não tem sala de espera. Eu não tenho na minha consciência um momento que fala assim, estou confortável. Eu não estou confortável, eu tenho que estar na sala de servo. Alguém fala assim para mim, assim, pastor, o senhor trabalha muito na obra. Rapaz, você precisa de ver o prazer que eu sinto. O amor que eu tenho pelo reino. Que alegria. E detalhe, minha família também está. Meus filhos também estão. E eu sei que esse texto vai se cumprir. Apocalipse 1:1. Deus vai dar revelação. João 12:26. O Pai vai me honrar. E eu quero que vocês aprendam isso. Tem esse negócio assim. Vou dar chance para os novos trabalhar. Não, a igreja vai crescer com todo mundo. Pensa comigo se 10 pessoas, estou encerrando.
Se 10 pessoas dos velhos colocavam a mão na massa, aí chega 10 novos. Agora é a vez dos novos, eu vou descansar. Aí chega mais 10, esses 10 aqui falam, agora é minha vez, eu vou passar a bola para os outros 10. Aí já tem 20 parados e 10 trabalhando. Aí chega mais 10, os 10 falam assim, não, os 20 parou, eu vou parar também, não sou bobo, vou ficar trabalhando aqui, os outros na igreja vindo trabalhar. Não, ops, você chegou agora, aleluia, está no primeiro amor, aleluia. Vai pregar na EBD, vai limpar a igreja, vai evangelizar, vai fazer isso. Eu já fiz muito isso. Aí daqui a pouco tem 60 que não estão fazendo nada e 10 trabalhando. A igreja não vai crescer. Se a gente entender que o nosso papel é estar numa célula, levar uma alma para uma célula. Se nós entender que o nosso papel está num discipulado, num lar de paz, o que eu vou ficar fazendo em casa? Vamos para um lar de paz, irmãos. Quando eu cheguei em Rio Preto, eu tinha várias células, minha esposa tinha várias células. Para quê? Para que isso acontecesse. Se vocês se unirem, se vocês assumirem uma posição de servo, não quer favor não, Deus não quer favor não. Servo. Eu fico sabendo que tem pessoas que falam assim, pastor, eu estou com o dinheiro contadinho, mas eu estou indo para minha célula com o dinheiro de circular contadinho. Deus está vendo isso e Deus vai honrar. Deus está vendo isso. Enquanto tem outros que tem carro, tem combustível para fazer um monte de coisa e dá 2 dias por semana na igreja. É vergonha isso para o reino de Deus. É vergonha. Vai falar para mim que não tem pessoas que moram lá do outro lado da cidade que quando tem uma festa do peão não vem aqui no recinto do outro lado. Não vê combustível, não vê nada. Vê o reino das trevas. E nós, irmãos, eu tive no Maranhão, acho que vai fazer uns 3 anos, fazendo missões, levando material para lá. Igreja, para se chegar numa igreja, tinha que andar 7, 8, 9, 10 quilômetros. E não é asfalto, não. É povo que mora em lugar que não tem casa de alvenaria, casa de barro, é estradinha de terra. Passa malemão, bicicleta e trator e cavalo. E eu, quando eu fui evangelizar lá naqueles locais, eu via pessoas com terno, da igreja da Assembleia, com terno, naquele calor, com o Bíblia debaixo do braço, indo feliz servir a Deus. Tem 1000 coisas para você fazer, irmãos. Tem a porta da igreja, tem que contar dízimo, cuidar de criança. Tem 1000 coisas para fazer, o reino está precisando. O que nós vamos fazer com essas mulheres que vão vir sexta-feira aqui? Fazer beleza. Vamos fazer uma ficha e levar para a intercessão, falar, pelo amor de Deus, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus, não deixa sair não. Se essas pessoas chegarem aqui e falar assim, nossa, vocês têm esse negócio de lar de paz? O que é isso? Eu tenho que falar assim, não, é melhor nem te falar, porque eu não sei nem sei quem que eu envio para fazer lar de paz. Nós fomos fazer evangelismo ontem, tinha 6 pessoas fazendo evangelismo. Se você estava trabalhando, glória a Deus. Se você serve a Deus em outros momentos, glória a Deus. Se você está acostumado a andar 2 milhas, você está de parabéns. Mas se você anda 1 milha só, meia milha, ou não está andando milha nenhuma, irmãos, é para você que é a palavra de hoje. O que eu vou fazer com essas pessoas? Nós vamos fazer com nós vamos evangelizar, um monte de gente deu telefone para nós que quer vir aqui. Cortar o cabelo, tal. Vocês têm que caprichar, fazer isso aqui, ó, top de linha. Só que nesse dia, quando elas forem embora, se elas resolverem voltar, qual será a marca que elas vão ter da igreja? Que senta numa cadeira e senta no outro, ninguém dá um oi, um pai do Senhor. E aí vão fazer o quê? Ah, não, pastor, estou cheio de coisa para fazer, não tem tempo para não de lar de paz, não. Não, pastor, não quero abrir céu, não. Não, pastor, não quero discipular, não. Já tenho minhas coisas. É isso aí? A série grande tem que ter certo para falar assim, nosso Deus, está chegando um monte de vida. Oh, aleluia, glória a Deus, não tem coisa melhor que ver colheita. Domingo a igreja estava linda, verdade ou mentira? Verdade ou mentira? A igreja estava linda. Se juntar todo mundo aqui, nós não faz isso acontecer direto, irmãos? Por que tem que ser meia dúzia? Nós temos que chacoalhar. Quem mora longe, se tem alguém que mora longe, sou eu. Você mora longe, ganha a vida onde você está morando. Vamos abrir célula lá onde você mora. Abre 2, 3, 4 células onde você mora. Obviamente que Deus quer levantar gerações de servos. E eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte, nós temos que começar a falar para Deus, Deus, eu preciso me posicionar como servo. O apelo que eu farei hoje é para pessoas que querem andar 2 milhas, que vai viver o que Jesus ensinou. Pessoas que querem servir a Cristo mesmo. Glória a Deus, um sol quente ontem, e eu feliz demais com os poucos servos.
Terça-feira tem outro evangelismo. Ah, trabalho, tem minha casa. Bons, às vezes se você for na minha casa, muitos dos dias, lá você vai ver, nós estamos, de manhã nós faz a visita na casa de um, à tarde nós vai na casa de outro que precisa, à noite vai não sei aonde, não sei o quê. Tem dia que não dá tempo de lavar toda a louça também. Só que uma coisa eu te digo, servo de Deus, esse posto eu não abro mão. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, Josué disse para o povo: vocês escolhem a quem vocês querem servir, aos deuses do passado ou ao Deus que te libertou do Egito. Porém, eu vos dou a minha opinião do que eu vou fazer da minha vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha para onde o Senhor. A igreja vai crescer quando os servos, não pessoas que fazem favor, servos falam, eu quero servir a Deus. Eu louvo a Deus, pessoas que vão com duas lares de paz, já teve gente que teve 2 células, 2 lares de paz. É isso que Deus está esperando nós, milha dobrada. Agora, querido, agora sim para encerrar. Para você ser um servo, quantos querem ser um servo aqui? Levanta a mão. Ok. Você já foi para o encontro? Nós temos pessoas que foram nos 2 últimos encontros. É necessário você fazer o estudo da palavra. Porque nós estamos levando Deus para as pessoas. Levando Deus. Estou levando o que eu sinto pela igreja, que eu gosto da igreja. Estou levando Deus. Escola bíblica dominical. Escola de discípulos que forma líder de célula, que forma agente de paz. Se cada um aqui tivesse com uma célula, ou com um lar de paz, ou com um discipulado, a igreja estaria dobrada de gente. Mas a gente não pode pegar e falar assim, pastor, eu quero ser um líder de célula, quero ser um agente de paz. E não fez escola de discípulo, não fez EBD, não fez nada. E a gente achar que, então eu vou te dar uma célula, vai vir uma moça nova sexta-feira, eu te dou um lar de paz, eu te dou uma célula. Não vai vingar. É necessário a gente estudar a palavra. É necessário a gente dar escola bíblica, ensinar você, preparar você. Escola de discípulo, capacita você. Por que você acha que nós estamos nos tornando referência para as nossas igrejas? Alguns estão acompanhando. Nós estamos nos tornando referência para as nossas igrejas. Estamos com 4 anos. 4 anos nós temos de igreja. E nós estamos maior que muitas igrejas nossas. Com 15, 20 anos. Sabe por quê? Porque eu não abro mão de formar servo do Senhor. Então vem para a escola. Paga um preço. Não fica com má vontade de fazer escola. Pega a sequência. Faz a escola, estuda. Depois vai acabar a escola, aí você só vai trabalhar, irmão. Aí Deus vai te usar. Aí vai multiplicar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Falei para essa aqui, ó. Eu estou com uma célula para te mandar. Será? Não sei. Eu sou tímida. Eu não sei o que lá. A célula dela está vindo na igreja. E você vê as fotos, está lotando de jovens. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Faça a mesma coisa. A sorte é que ela tem ouvido e nos ouviu. Eu não sei se você vai ter ouvido para nos ouvir. Quando a gente fala assim, fulano, vem para a EBD, vem para o discipulado, vem para a célula, vem para o lar de paz, eu estou pensando no reino. Pode sentar. Eu estou pensando no reino. Eu estou pensando no reino de Deus, eu quero que cresça. Quem tem filho que levanta a mão? Você quer que ele seja uma anta, um burro chucro, não estuda nada, preguiçoso, vagabundo, é isso que você quer? Eu também não quero. Então quem chega na igreja, irmãos, nós vamos sacudir, irmão, vamos para a escola, vamos para a EBD, vamos para a célula, vamos para o lar de paz. Nossa o quê? Se você não gosta de ter filho que tenha a orelha grande para cima, para não falar o nome do animal, eu também não gosto. Eu quero que essa igreja aqui seja uma igreja em São José do Rio Preto, que vai fazer a diferença para mostrar o que é ser um servo e uma serva de Deus. Então Deus quer que você se posicione, estude, busca, vai para uma célula. Aprenda, para depois você ter a sua. Porque Deus, presta atenção. Deus vai mandar uma quantidade de pessoas que a gente é capaz de cuidar. Porque Deus não é louco de mandar um monte de gente para ficar aqui, para sair mal cuidada. Então se a gente fala, Deus manda mais vida. Quando alguém fala para você assim, a igreja não cresce, né? A pessoa que fala isso tem que tomar vergonha e falar assim, é eu que não estou pondo a mão na massa.
Porque se pôr todo mundo a mão na massa, o Senhor vai falar, opa, tem bastante gente ali que é servo, vou mandar uma multidão de gente para vocês. Sabe por que que Jesus falou para os discípulos alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Porque os discípulos conseguiam dar comida para 5.000 homens e crianças. Senão ele tinha que mandar do céu, um maná vindo do céu. Porque lá no Antigo Testamento, o maná veio do céu. Ninguém deu na mão, cada um pegou o seu. Mas quando Jesus falou assim, vocês dão conta de cuidar, eu vou mandar. A hora que nós se posicionar, Deus vai começar a mandar muito mais vida do que Ele já está mandando. Fique em pé em nome de Jesus.